que saiu, que já entrou aqui, só não sei onde tá. Mas eu vou procurar aqui. Senão eu vou entrar na página da igreja. Já entrou, gente. Cíntia, bem-vinda. A Márcia Cristina. Paz, 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 paz. Tudo bem, Grekov, Cíntia? Márcia, paz. Estamos entrando, estamos chegando, nós estamos animados, meu Deus. Paz, gente. Andressa. Fátima. Ângela Maria. Oli. Fala, Li. Estamos orando pela Idinha. Serjão, meu queridão. Tudo bem, mano? Que saudade de você, cara. A gente fala lá em Minas assim, doce. Poxa, que legal, Cíntia. Que bom que você entrou com a gente aqui. Saudade de vocês, manos. Rogério? Não entrei aqui. Não. Ah, você não entrou ainda? Não entra aqui. A minha demora para entrar. A pequena não entrou aqui. Mângela! Paz, querida. Val na área, se derrubar é pênalti. Julinha! Vou entrar na página da igreja. Glória a Jesus. Vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem e sentando, desligando seus pagers, seus celulares. Não desliga celular, não. Olha o pessoal da Ticoatira entrando aí, a Caroline lá, a líder lá. Fala, Ferrari! Quem tem um nome de Ferrari só pode ser rico. A Dalva tá aqui também. Ô mãe, aparece aqui, mãe. Entrou. Hã? Entrou aí? Entrou porque eu atualizei a página. Quem tá aí? A Dalva entrou aqui também. Aí, aparece aí. Ó minha mãe aqui, ó. Aparecendo ainda uma roceira aqui, ó. Débora! Sandrinha? Pastora Neuza também está aqui. Tá aí, passa mais rápido do que aqui. Que demora para entrar. Agora. Valéria Lima. Ô Valéria. Fique em casa, tem uma... A foto. A dona Cida é estilo roça ainda. Não, já tirou, tá com a cabeça branca aqui atrás de mim. A Lígia. Glória a Jesus, estamos subindo. 35, 36. Estamos subindo. Sol. Haroldo. Não, a Fátima que está chamando eles, né? Elza Santos. Elza, bem-vinda, mana. Olha lá, mãe, a Dalva falando lá. Oi, mãe, bênção. Só fala oi aqui pra ela. Fala aqui, mãe. Fala oi. Passa aqui, mãe. Vem aqui perto e fala oi, boa noite. Oi, Dalva, bem-vinda, viu? Minha mãe tá corada aqui de sol. De ficar na roça. Tânia. Tudo bem, mana? Bem-vinda. Que legal que você tá aqui. E o seu queridão tá aí também? Pelo menos tá na foto, né? Tá pequenininha a foto. Saudade de vocês, manos. Deus abençoe vocês.
Glória a Jesus. Contando então 1 minutinho para a gente começar, ok? 1 minutinho. Cadê o violão? A Fátima está perguntando. Ah, o violão tá aqui, tá fechado. Nós vamos só vamos cantar domingo. Hoje vamos fazer só um estudo rápido, ok? Domingo, lembrando que domingo é nossa ceia. Nós vamos fazer a primeira ceia virtual do ponto de vista da comunidade, né? Mas cada um na sua casa. Daqui a pouco eu dou as dicas de como será a nossa ceia domingo que vem, ok? Presença confirmadíssima do pastor Josias. Vocês vão ver. Presença confirmada do pastor Josias. Ele vai entrar, vai conversar com a gente, vai orar com a gente. Bruna, que bom que você veio. Saudade de você. Já fazia tempo que você não ia lá e agora faz tempo que a gente não vai até você também. Goberi, mano. Valeu. Deus abençoe, mano. Glória a Jesus. E o Miguelzinho, tudo bem? O Miguelzinho. Bruna. Glória a Jesus. Vamos lá? Antes da gente começar, pega um texto aí. A Valquíria já postou no nosso Facebook o estudo da semana passada e a dessa semana, ok? A Cristina da hora chegou, tá na área. Derrubou pênalti também. A Valquíria postou no nosso Facebook o estudo desse mês que tem a ver com a sintomatologia do medo em tempos de coronavírus, ok? Nós estamos colocando o dedo na ferida do medo e nós vamos tratar isso de maneira bem de perto essas semanas. Hoje eu queria tratar com uma faceta do texto que nós já lemos na semana passada, ok? Então todo mundo com a Bíblia aberta aí em Marcos 4, 35 a 40. Marcos 4, 35 a 40. O texto já está no Facebook, mas se você quiser pegar a sua Bíblia aí, já que você não está podendo usar a Bíblia do celular, por causa da imagem, pega a sua Bíblia aí, Marcos 4, 35 a 40. Eu preciso que você leia comigo o texto. Porque, na verdade, estudo bíblico só vale a pena ou faz sentido por causa do texto. O texto sempre ele é elucidativo, ele é caminho para a gente, ele é trilha para a gente entender o coração de Deus e entender a gente dentro do projeto, ok? Sem texto a gente fica com entendimento manco, portanto eu sou cativo ao texto o tempo inteiro. Eu amo mensagens expositivas que possam pegar do texto bíblico alguma coisa que possa ser de cunho eterno de revelação em nosso coração. Então, historinhas, piadinhas, elas só fazem sentido se estiverem dentro do contexto. Ok? Portanto, eu preciso que vocês estejam de olho aberto no texto. Tiago Galvão, de Santo Amaro. Cirleia, bem-vinda, mana. Que legal. Ok? Todos com o texto aberto então em Marcos 4, 35 a 40. Nos grupos familiares nós lemos esse texto de maneira alternada, responsivamente com os irmãos. Aqui eu vou precisar ler o texto porque eu preciso enfatizar algumas coisas. Então, mas eu preciso que você esteja com um olho no texto, para verificar se aquilo que eu estou dizendo realmente está aí no contexto, ok? Vamos orar, por falar em orar, ficamos sabendo que a Débora Piscinati está pedindo para de novo repetir o texto. Tá, Marcos 4, 35 a 40. Vocês podem enviar perguntas aqui desde já. A Luizete aqui, a secretária de palco aqui, está aqui do lado para anotar. Está anotando aí, né? Já podem, na medida que eu for ministrando, vocês podem fazer as perguntas, porque elas podem surgir como uma sugestão, inclusive, do Espírito Santo. Ok? Então, por falar de oração, nós ficamos sabendo pela Lígia, pela Leila, de que a nossa irmã Ida, ela foi para o hospital hoje, à tarde? Que hora? Foi hoje. Mas nada a ver com coronavírus, ok? Ela foi por causa de uma suspeita de apendicite.
e talvez tenha que entrar em operação, ok? Então nós vamos aproveitar, vamos orar nesse tempo aqui, vamos interceder em favor da irmã Idinha, ok? Irmão Edson, acho que deve estar com ela lá já, né? Não estamos sabendo ainda. Depois, quem souber, coloca nos comentários aí, porque a gente fica, aí dá para informar todo mundo ao mesmo tempo, ok? Quem tiver aí vai vendo os comentários, e no finalzinho eu dou oportunidade para vocês se intercambiarem aí e vocês conseguirem cumprimentar uns aos outros que possamos fazer então um encontro marcante a despeito da distância que nós estamos, ok? Vamos orar antes da gente grudar no texto lá de Marcos 4, 35 a 40, que é o mesmo texto que nós abordamos na semana passada. Todavia eu quero ter um enfoque diferente hoje, porque nós vamos trabalhar esse texto o mês todo, ok? Quem sabe, o mês todo. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, Senhor. Estamos, ó Deus, como corpo vivo de Cristo, unidos, ó Deus, nessa live, na esperança, Senhor, e na certeza absoluta, Senhor, de que o Teu Espírito Santo é conosco, e que nós podemos nesta hora, ó Deus, compartilhar de verdades eternas, contidas nesse texto, Senhor, que podem corrigir rotas, ó Deus, e alentar o nosso coração, e jogar luz onde poderia haver alguma sombra, Pai. Por favor, que seja assim. Nos socorre na nossa muita necessidade de olharmos para a Tua palavra e de enxergarmos o Senhor. Por favor, ó Deus, abençoa a nossa irmã Ida, que está lá no hospital, Senhor, nosso irmão Edson, que o Senhor possa ser companhia deles lá, ó Deus, e que a marca de um pai amoroso, ó Deus, esteja lá naquele hospital, em todas as necessidades da Tua filhinha lá. Nós unimos a nossa fé, unimos o nosso coração, e deixamos, ó Deus, muito claro que a nossa esperança, Senhor, e a nossa confiança está em Ti. Portanto, ó Deus, o Senhor está lá como o Senhor está aqui. O Senhor está em nós. O Senhor se fez nós para que nós pudéssemos entender o que o nós acontece quando a igreja entende o seu papel. Portanto, ó Pai, nesta hora nos rendemos ao Teu senhorio para dizer: seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Ok? E que esse pão nosso com miolo possa ser dado para nós nesta hora, e que saiamos daqui esta noite, ó Deus, para dentro dos nossos próprios corações, ó Deus, com a certeza de que o Senhor falou. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Vamos lá para o texto então. Marcos 4, 35 a 40. Deixa eu abrir o meu aqui. Marcos 4, 35 a 40. Marcos 4, 35 a 40. Semana passada nós trabalhamos muito o conceito explicativo do que é o medo. Onde ele nasce, por que ele acontece em nós, onde ele se esconde, como vive, de que se alimenta o medo, ok? Então hoje nós queremos trabalhar uma outra faceta, mais em decorrência daquilo que estava acontecendo no coração dos discípulos, que era medo, porque aqui o medo é denunciado por Jesus, ok? Diz assim, ó: naquele dia, tá com o texto aí, é importante o texto, eu sou um servo do texto, porque é por ele que eu entendo o pão com miolo, ok? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, sim? Luiz Gonzaga, estou assistindo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Em outras traduções diz assim que ele estava com a cabeça sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Em outra tradução diz assim:
cala-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança, ou seja, calmaria. Então perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Nós trabalhamos essa questão aqui a semana passada. Eu queria ficar com você hoje aqui, eu queria chamar a sua atenção. Deixa eu mudar aqui, tirar esse texto daqui. Aí, tirei. Queria chamar a sua atenção, porque eu queria colocar a sua mente cativa agora a uma frase que é dita aqui nesse texto, que é a frase dos discípulos, que estão aterrorizados. Eles não sabem o que fazer. Ele diz: mestre, não te importas que morramos? O senhor não se importa, o senhor está dormindo. Olha a fala desses sujeitos, e que mostra, na verdade, a falta de conhecimento que eles estavam tendo ali daquele que estava deitado lá. Ele estava com a falta de conhecimento daquele que estava com a cabeça na almofada, na popa do barco, e que dormia. Porque, olha, queridos, o medo, ele tem essa capacidade de tirar dos olhos da gente a possibilidade das alternativas. Tira da gente a possibilidade de enxergar saídas. E algumas das saídas podem estar assim na cara da gente, mas o medo tira essa capacidade da gente. Por isso que soldado com medo não pode ir para a guerra, não pode ir para o fronte. Porque os medos são gerados sempre assim na retina dos olhos da gente. O medo provoca inclusive visões na gente, deixa os olhos da gente turvos, embaçados, e o medo deixa a gente debaixo de sombras de incertezas, porque o medo ele é gerado em dois lugares. Primeiro nas sombras e nas incertezas. Toda vez que a gente tem incerteza, a gente é tentado a ter medo. E o medo também é gerado na falta de visão da gente. Na verdade, gente, os discípulos eles estavam ali com falta de visão. Eles não estavam enxergando quem é que estava dormindo, quem é que estava com a cabeça no travesseiro. Eles não estavam vendo, na verdade, que quem estava lá era Deus que estava lá no barco deles. Deus estava presente no barco dos caras. E os caras não tinham percebido ainda isso. Mesmo assim, eles tentam fazer alguma coisa estranhíssima, porque eles tentam mover aquele que eles sabiam que tinha o poder. E aí eles usam a seguinte frase: o senhor não se importa que a gente vai morrer? O senhor não se importa com isso? Eles jogam para cima de Deus uma pergunta: o senhor não está se importando? O senhor dorme? O senhor é por acaso um ser indiferente? O senhor não se mexe? Gente, pensa quantas pessoas nesse mundo hoje, diante do coronavírus, está com esse questionamento no coração: onde está Deus? Por que Ele não está agindo? Por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu que a sua sociedade e a humanidade fosse colocado em xeque? Todo mundo no cantinho, com medo. Então, queridos, no texto aqui, há uma tentação aqui de um controle sugestivo. Senhor, o Senhor não se importa que todo mundo vai morrer aqui? Ou seja, os discípulos estão tentando dar uma controladinha em Deus para fazer Deus se mexer, porque Deus estava dormindo ali. E muitos humanos, gente, gostariam de ter essa chance de ter o controle da vida nas mãos. Quando a gente perde o controle da vida nas mãos da gente, é aí que entra medo na gente. E muita gente gostaria, inclusive, de ter o controle das ações de Deus. Quem não gostaria de saber um jeitinho de mover a mão de Deus? Qual o segredo de ter o controle mesmo? Porque muita gente prega dizendo que, olha, se orar acontece, ou vai no fulano de tal que ele ora e a coisa acontece. Por que eu estou afirmando isso? Porque nas últimas décadas do evangelho aqui no Brasil, nas últimas décadas, muitas teses foram escritas sobre quais tipos de orações são eficazes. Ou seja, é muita gente querendo dar o pulo do gato. Qual é a oração que funciona? Qual é a oração que faz Deus fazer? Qual é a oração que comove Deus? Qual é a oração que tira da gente, que faz o medo da gente estancar, porque a gente consegue ter uma certeza de que Deus vai atender?
Ou seja, como mover o braço de Deus? Essa é das perguntas mais escritas nos livros sobre oração dos últimos tempos. Tanto é que eles cunharam uma frase que ficou muito famosa num livro de um cara muito famoso também, um livro que a frase era assim: a oração move o braço de Deus. Gente, quem está com medo gostaria de ter o controle de volta. Quem tem medo gostaria inclusive de controlar Deus, para poder sair fora do medo. Então olha, a frase que eu queria deixar aqui, que evidencia por que esses discípulos quiseram dar uma movimentada em Deus, é essa oração, essa frase que diz assim: a oração move o braço de Deus. E eu queria quebrar um paradigma aqui. Não fiquem bravos comigo, mas eu vou precisar quebrar esse paradigma. Essa oração, ela não é verdadeira. Se a oração movesse o braço de Deus, se isso fosse verdade, então a oração se torna mais poderosa do que a hesitação de Deus. Porque para algumas pessoas, Deus não quer. Para outras pessoas, Deus é hesitante. E eu preciso convencer Ele a fazer alguma coisa. Então Deus, para algumas pessoas, Deus só passa a querer quando eu faço alguma coisa forte e impressionante, para poder comover Ele. E às vezes algumas pessoas pensam que até é orar, é jejuar, é sacrificar, é fazer alguma coisa ali, outra ali, porque aí se eu fizer, aí sim Deus vai fazer. Do contrário, ele fica sem operar. Do contrário, ele fica sem fazer, porque ninguém fez nada para mover o braço de Deus. Aí Deus não fez nada. Olha só a visão, é mais ou menos a visão que os discípulos tinham de Jesus, querendo dar uma mexida em Deus, querendo dar uma provocada nele para poder ele realizar. Então, só que, queridos, essa frase, a oração move o braço de Deus, ela perde o seu sentido quando a palavra de Deus nos revela que Deus nos ama como um pai. Precisa ficar claro isso, e a indignação de Jesus ali com os discípulos no barco, é exatamente por isso, pelas sombras que eles tinham no olhar, de quem estava ali, do Deus que estava presente com eles. Ele fala: eu estou aqui, gente, por que vocês estão com medo? Poxa, eu estou aqui, eu sou a fé encarnada, por que vocês estão assim? Então, querido, essa frase perde o sentido quando Deus se revela para a gente como um pai. Ou às vezes a Bíblia fala que Ele se revela para a gente como uma mãe, porque há muitas expressões bíblicas, há diversos textos bíblicos que falam de Deus como um amor de pai, mas também como um amor de mãe. Porque ele fala: ainda que uma mãe que estivesse amamentando o seu filho se esquecesse de dar mamar para o seu filho, eu jamais me esqueceria de ti. Uma mãe até pode esquecer, mas eu não esqueço. Então Deus nos ama com amor paterno e com amor materno. Deus, Ele nos quer bem, Ele não se esquece de nós como uma mãe. E tudo isso tem a ver com os conceitos, às vezes a maneira, as ideias que nós concebemos sobre Deus. É por isso que às vezes a gente tenta convencer Deus fazendo alguma coisa para tentar agradar Ele, para poder convencer Ele. Por quê? Tem muita gente que tem uma ideia de Deus e se relaciona com Ele como um rei. É lógico que Deus é rei de reis, mas Ele não se relaciona comigo como um rei. Ele nem quer esse relacionamento meu com Ele como um rei. Por quê? Se eu for me relacionar com Ele como um rei, é lógico que a minha oração vai ter uma outra conotação, a minha oração vai ter um outro jeito de ser, e eu vou falar com um rei, e para falar com um rei tem certos protocolos, depende de agenda da sua corte. Um rei não é assim necessariamente compassivo, misericordioso. Um rei, ele é legislador. E se você tem esse conceito de um Deus como um rei e quer se relacionar com Ele como um rei, aí a sua oração precisa ser oração que convença a divindade.
como um Deus rei. Porque afinal ele legisla sobre você, porque um rei é um legislador. Então as orações de quem se relaciona com Deus, às vezes com medo, é sempre oração de petição, de rogos, são sempre na categoria do por favor, me atende, por favor, me atende, porque está se relacionando como um rei. É por isso que eu falei que os discípulos têm uma maneira diferente e tacanha de entender quem é que está no barco com eles, ok? Agora tem gente que não se relaciona com o seu Deus não como um rei, mas como um juiz, alguém que é o guardião de uma lei. Então a oração dele, ele vai tentar demover esse Deus de não aplicar os rigores da lei, como Deus, como juiz, a ser misericordioso comigo, com você. Então tem muita gente que ora a Deus ou como um juiz ou como um rei. Só que na nova aliança, no Novo Testamento, queridos, Deus ele vem em Jesus de Nazaré para dizer o seguinte: acabou o tempo do medo. Vocês não vão se relacionar mais com um Deus rei, com um Deus juiz, mas agora vocês têm um Pai. Vocês têm um Pai, e é um Deus que ama como Pai, é um Deus que ama com amor de mãe, e que não é um Deus que é um guardião da lei, de princípios, e que vai esmagar você se você escorregar numa casca de banana teológica. Olha, queridos, é muito importante a gente entender como é que a gente se relaciona com Deus na nova aliança. A coisa mais difícil para o cristianismo dos nossos dias é saber fazer a transição entre aquilo que era do Velho Testamento e aquilo que é do Novo. Porque no Velho Testamento ninguém podia chamar Deus de Pai, ninguém. Deus jamais se revelou a alguém como Pai no Velho Testamento. No Novo Testamento, no advento de Jesus Cristo, como Filho de Deus, e na formação da igreja de Deus, em Cristo Jesus, como nosso irmão mais velho, o Paulo chega a chamar isso em Efésios de o grande mistério que estava escondido. E é importante você saber em tempos de medo, de como você pode jogar o medo fora. É importante você saber que Jesus nos ensinou que o ponto de partida da nossa relação com Deus tinha que ser de pai e filho. Na nova aliança, no Novo Testamento, não cabe outro relacionamento a não ser com Deus de pai e de filho. E esse ensinamento está posto no ensinamento de Jesus, quando ele vai ensinar a gente a orar a oração do Pai Nosso. Toda oração, toda conversa, toda relação, todo carinho, todo afeto, todo afago tem um parâmetro, tem um modelo de tratar com Deus, que é Pai Nosso. Ali está o modelo, é Pai Nosso. Embora a minha alma possa dizer, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o juiz da minha causa, todavia Ele é meu Pai. E porque faço parte do corpo de Cristo, eu digo, Ele não é só meu Pai, Ele é nosso Pai. Portanto, Deus, Ele é por início na nossa relação um Pai. Ele é Pai, e se Ele é Pai, eu posso me relacionar com Ele fora dos medos. E eu não preciso convencê-lo a me amar, nem convencê-lo a ser favorável a mim, porque Ele é meu Pai. E é por isso que Salmo 103 diz: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Você percebeu então que a minha oração não é para mover o braço de Deus, porque a minha oração não move o braço de Deus,
A minha oração é para que eu saiba em que a mão de Deus se movendo, eu me mova junto com a mão dele. Porque Deus não depende da minha oração ou dos meus rogos para ele operar. Agora, por que ele pede a nossa oração? É porque ele quer conversar com a gente. Deus é um Deus relacional. E na relação que nós temos com Deus não cabe medo. Não cabe o medo de quem comparece diante de um rei. Não cabe o medo de quem comparece diante de um juiz. Não cabe nenhuma reserva. É por isso que Jesus diz mais em Lucas 11:13, ele diz assim: se vocês sendo maus, mesmo vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Eu acho magnífico isso, porque ele diz assim: você é pai, você gosta de presentear seu filho, né? Você gosta, e como você encara eu? Você não acha que eu gosto de abençoá-los? Mas pelo medo, esgueirando-se nas sombras, é que Jesus fica indignado com os discípulos. Ele diz assim: por que vocês estão assim? O Senhor da fé, o Senhor que é presente de Deus está aqui. Eu sou o presente de Deus na vida de vocês. E eu dormi, eu coloquei a minha cabeça ali, é porque eu estou em paz. E vocês deveriam viver na minha paz e jogar esse medo fora. A fé está com vocês, meninos. Meninos, a fé está com vocês. Por que vocês não têm de fé? Porque ele fala: eu sou a fé. É o Senhor que cuida. E quando o Senhor cuida da gente, ele cuida sem hesitação. Eu não preciso convencer Deus. De vez em quando eu estou em algum tipo de reunião, de oração, de intercessão, de culto mesmo, e a impressão que eu tenho às vezes é que todo mundo ali sabe o que quer, que todo mundo ali tem certeza do que está fazendo ali. O único que precisa se converter é Deus, precisa ser convencido de que ele tem que fazer alguma coisa. Então notem, queridos, que a decepção de Jesus na relação ali com os discípulos no barco, às vezes pode ser a decepção que ele tem na relação que ele tem com a gente. Ele fala assim: tudo que eu queria é que você orasse conversando comigo, e que você entendesse como é que a minha vontade e a minha mão se move no mundo, mas o que você quer na verdade é me convencer a fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer. E é por isso que quando eu oro na certeza de que Deus já até sabia o que eu ia falar. Por isso que o salmista diz assim: a palavra nem me surgiu à boca e tu já a conhece todas. Deus quer um relacionamento conosco de pai e filho. Nesse relacionamento não cabe medo. A indignação dele no barco é porque ali há um espírito contrário à presença do divino naquele lugar. É por isso que eles tentam fazer Jesus se mexer. Eles tentam dobrar Jesus e cobrando: por que o Senhor não se mexe? Deus quer se relacionar com a gente como Pai. Por último, eu queria deixar claro para você isso, que na nova aliança, no Novo Testamento, a nossa relação pessoal com Deus precisa ser em amor completamente entregue. E como o texto que eu li com vocês, 1 João, semana passada, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus quer a relação conosco como Pai. Notem que a parábola com mais bagagem de significantes e de significados é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Lembra disso? É a parábola do pai que tinha 2 filhos. E um deles é chamado de filho pródigo, em que Deus está ali descrito nessa parábola. Deus está retratado. Deus está compreendido ali como pai. E ali tem 2 filhos. Eu não quero entrar nessa seara hoje aqui, mas eu queria dizer para você,
Não há como a gente mover o braço de Deus com os nossos gestos, os nossos sacrifícios. A mão de Deus se move e a gente tem que orar para entender como é que Deus se move. Que Deus é capaz de dormir com a cabeça no travesseiro, na almofada e dizendo: aquela petição que você tem, que você está reclamando aí, eu faço na minha hora, depois da minha aparente inércia, da minha aparente inconsequência, da minha aparente indiferença. Eu vou fazer na hora que eu fizer e você vai entender. Aí sim, você não vai mover o meu braço, mas você vai se mover de acordo com o movimento do meu braço. Então Deus é Pai. Por que é que eu tenho que convencer Ele de alguma coisa? Por que é que eu tenho que convencer Ele a mover o braço dele? Essa ideia de fazer um sacrifício, de produzir alguma coisa intensa e impressionante para forçar Deus a me querer bem ou a ser favorável a mim, não faz parte da revelação do relacionamento do Abba Pai. O Paulo vai dizer isso, que o nosso relacionamento agora é com o Abba Pai. O que é isso, o Abba Pai? É da relação intimista de filhinho com o paizinho. É o painho para o baiano. É o daddy em inglês. É o papai no sentido da intimidade e do cuidado. E antes de nós nos aprofundarmos e nos pronunciarmos nas nossas orações, Deus sabe das nossas necessidades e nos quer bem, e Ele vai atender segundo a sua vontade. Eu não convenço Deus, Deus já está convencido. Eu não converto Deus, Deus já está convertido. Eu é que me converto a Ele. Olha, queridos, drasticamente eu preciso dizer que nós precisamos frequentemente tirar o nosso jeito de ver o Senhor, porque assim como os discípulos não estavam vendo o Senhor porque eles estavam com medo, eles estavam cheios de sombras, nós precisamos aprender a ver o Senhor de maneira não idólatra, não pagã. Nós não podemos ver Deus como os bastardos, os sem pai no mundo, os sem pai, os sem Deus vêm. Nós vemos Deus diferente porque Ele é nosso Pai, e nós precisamos abraçar com todo o nosso coração a nossa confiança de que nós somos convidados como filhos e filhas na mesa do Pai, não como servos, não como escravos, não como serviçais ou como súditos de um rei impessoal. Eu não preciso mexer Deus, eu não preciso mover Deus, eu não preciso convencer Deus, eu não preciso convertê-lo a mim. Ele já me amou primeiro, e o seu amor é amor de pai, e o seu amor é um amor como de mãe, e como diz a palavra de Deus, superior inclusive à mãe que amamenta. Eu queria deixar assim bem claro esta vertente do que Deus espera de mim e de você numa relação pessoal sem medo. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Nas próximas lições eu vou falar inclusive sobre o medo que as pessoas têm do diabo, mas também o medo que as pessoas têm de Deus, porque tem muito crente que tem medo inclusive de Deus. Então nas próximas lições nós vamos tratar isso, porque afinal de contas nós estamos fazendo um estudo sobre os medos e as suas vertentes, ok? De onde surge e por que ele habita na gente, e por que em tempo de praga, em tempo de pandemia no mundo, o que a gente mais encontra é medo, porque o medo habita na cabana da incerteza. E lembra que eu falei na primeira aula que a certeza é irmã siamesa da convicção, e que às vezes eu posso não ter certeza de algumas coisas, mas o que sobra dentro de mim é uma convicção profunda, porque é o Espírito Santo que produz isso da sua palavra em mim, ok? Glória a Jesus. Eu estou absolutamente consciente que eu terminei aqui. A Val já postou
isso no Facebook. Eu apenas dei assim uma enchida aqui para fazer a casca do pão ter miolo, ok? Agora é hora que vocês podem fazer algumas perguntas aqui. Vou dar alguns minutinhos para quem vai fazer alguma pergunta. Aí eu poderia responder de bom grado, ok? Glória a Jesus. Quem tiver aí conversando, trocando informações aí, fica à vontade, ok? Porque é hora, a comunidade nossa agora pode trocar informações. E pode até trocar um oi se precisar, ok? Esse espaço é para isso. Mas se eu estiver respondendo a pergunta aí, presta atenção na pergunta de quem fez, ok? Sim. A Carol colocou, então, nessa situação do barco, pois discípulos deveriam estar dormindo, como Jesus? Ela colocou pois, não sei se ela quis dizer não. Não, eles não deveriam estar dormindo porque... sim, a Carol perguntou se nessa situação do barco, então, os discípulos deveriam estar dormindo? Como Jesus? Não, porque eles não tinham a fé que Jesus tinha. Então, quando a gente não produz pela palavra de Deus, ou pelo conhecimento da palavra que é Cristo em nós, aí a gente não consegue dormir mesmo. Aliás, se a gente dormir, vai parecer indolência, vai aparecer irresponsabilidade. No caso de Jesus, ele pode dormir. Ele podia dormir, aliás, a viagem inteira até o barco afundar. Por quê? Primeiro porque ele é Deus. Ele tem confiança no Pai. Ele tem confiança na palavra que é Ele. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito de si. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito da vida e da morte. Então, é por isso que ele repreende a Marta, quando ele fala, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, assim, alguém ainda que morra viverá. Então Jesus está ali com o coração resolvido e está com a alma pacificada. Na verdade ali, o que Jesus está fazendo é uma grande aula, que inclusive serve para a gente, e que nas entrelinhas das frases ali há muito a ser extraído. Eu sou maravilhado com a palavra de Deus, porque esses textos assim, parecem pequenos, mas eles têm muito a revelar para a gente, e na verdade ali Jesus está deixando os discípulos pelados diante da gente, e Jesus está se desnudando também, dizendo o seguinte, vocês vão entender o que eu sou, e que eu sou capaz, inclusive, de ficar frustrado com gente que não entende o que está acontecendo nesta relação do sujeito que está dormindo com a cabeça na almofada e daqueles que estão passando por uma situação de medo, ok? Então, no caso ali, só Jesus podia estar dormindo mesmo, eles não, porque eles estão vestidos de carne, estão ancorados ainda nos conceitos almáticos. Jesus não. Mais alguma pergunta aqui? Glória a Jesus. Estamos com 59, 60 pessoas nos assistindo, alguns em família. Glória a Jesus. Vocês estão se conversando aí? Valeu, Carol. Valeu, Carol. Obrigado pela pergunta. Coloca no grupo? De mulheres. Ah, sim. Glória a Jesus. Quem está aí, respira. Estou vendo as fotinhas aqui. Irmã Cacildinha. Ô, Fortuna, Deus abençoe, mano. Fala, Dani! Não foi para a faculdade? Não, mas o João Carlos está colocando saudade. Ele colocou na frente João Carlos saudade, acho que ele está usando o aparelho da Dani. Ah, é o João que está usando aí, né? Ô, João! Saudade de você, mano! Quem enviou a tempestade de Deus ou o diabo? Um beijão para Dona Maria, tá aqui, ó. Você viu a pergunta? Mãe, dá um alô aqui, porque a Vita vai ver a senhora aqui, a Vita e o Luizinho. Levanta aí, mãe. Aqui, minha mãe aqui, ó. Saudade, gente. Minha mãe tá com cara de roceira, tomando sol. Tomando sol. Perguntaram aqui, quem enviou a tempestade, Deus ou o diabo? Ah, ó uma pergunta aqui, ó. Quem mandou a tempestade, Deus ou o diabo? Na verdade, essa pergunta que estão fazendo hoje no mundo inteiro. Quem é que mandou essa praga, esse desgramado desse vírus aí? Foi Deus ou foi o diabo?
ok? Na semana seguinte eu vou tratar sobre o medo que as pessoas têm de Deus, ok? Aí eu vou falar melhor sobre isso, sobre essa praga e como que Deus reage e age na história da raça humana, ok? É bem provável, aliás é o que eu creio firmemente, o vírus é consequência do descaminho humano, onde o homem cai, o pecado toma conta do homem e a matéria vai se embotando, a matéria vai evoluindo e criando armadilhas para o próprio homem. A Bíblia fala que as doenças do mundo veio a reboque disso, e que essa enfermidade que assola o homem atingiu inclusive a natureza, porque a natureza geme esperando a manifestação dos filhos. Tudo isso não tem nada a ver com Deus, até porque a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o homem que se meteu em muitas astúcias. Portanto, tudo isso faz parte da contingência e da consequencialidade dos descaminhos humanos. Deus não é produtor de vírus, Deus não inventa vírus, Deus não cria vírus, Deus não cria morte, Deus é o criador da vida. O homem é que optou pela morte, mesmo Deus dizendo o seguinte: não faça isso, porque morrendo morrerás. E esse morrendo morrerás é gerúndio, ele fala assim: morrendo você vai morrendo, porque o Adão não morreu na hora. O que nós estamos presenciando na humanidade então? É esse gerúndio acontecendo, é a humanidade morrendo em si mesmo. E é por isso que quando Jesus vem, ele vem para dizer o seguinte: eu vim para morrer a morte de vocês, para que vocês pudessem viver a minha vida. Portanto, o evangelho nosso é a pregação de que Deus veio para matar a morte, e de que ainda que um vírus desse nos pegasse, eu vou falar sobre esse tipo de possibilidade na vida dos crentes nos próximos estudos, ok? Sobre o medo que a gente tem de ser contaminado com esse vírus ou com qualquer outro tipo de enfermidade. Vou falar sobre isso, sobre esse medo depois, ok? Mas Deus não produziu isso, Deus não mandou o vírus. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus, em Jeremias, ele diz assim: eu sou aquele que cria o mal. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele é capaz de usar o mal contra o mal. É por isso que ele usou os babilônios para invadir Judá e levar Judá cativo. Mas só Deus pode usar o mal contra o mal. E nessa situação no mundo todo, é lógico que Deus tem lições profundas e imediatas para dar para a humanidade. E está sendo uma grande oportunidade de despertamento, de arrependimento da humanidade. A humanidade precisa se voltar para Deus, porque o consumismo, o egoísmo, os entretenimentos que a humanidade está criando não está dando certo, não está dando certo. E esse vírus veio para colocar todo mundo no cantinho mesmo, e todo mundo com a pulga atrás da orelha, e o pior para a maioria é que estão vivendo agora sobre a égide, a marca, sobre o signo do medo. Um vírusinho de nada colocou o mundo inteiro de joelhos, ok? Outra pergunta. Algumas vezes acabei ficando com muito medo de algumas, ele colocou prestações, mas eu acho que é pregações. Nós não devemos tomar cuidado de como pregamos também? Quem perguntou? Jefferson Silva. A pergunta era assim, algumas vezes eu fiquei com muito medo de muitas pregações. Nós não devemos tomar cuidado com algumas pregações? Devemos sim. Sabe, eu estou denunciando isso hoje aqui. Sabe por quê? Porque é muita gente pregando Deus como rei, como juiz. E pregando para as pessoas que as pessoas têm que ficar fazendo coisas para tentar agradar a Deus. Só que o livro de Hebreus diz assim, que Deus só se agradou de um. Só de um. Então essa tentativa que as pessoas fazem de tentar barganhar, de tentar fazer alguma coisa para tentar agradar a Deus, para se tornar Deus favorável a Ele, o nome disso, gente, é barganha. O nome disso é negociata. O nome disso é a mesma coisa que o Jacó tentou fazer com Deus. É a mesma coisa. O nome disso é mesa de Caim. Então a maneira como as pessoas pregam Deus, colocando pavor nas pessoas, de um Deus extremamente punitivo, de um Deus que vai à revanche,
um Deus que se vinga nos seus filhos, um Deus que põe doença nas pessoas. Essa maneira, esse Deus não é o Pai de Jesus de Nazaré. E esses pregadores de cassino que jogam com a vida das pessoas não são facilitadores do caminho das pessoas até Deus. Eles são costureiros da cortina. Eles não querem que as pessoas tenham acesso a Deus como Pai. Eles não querem que as pessoas se sintam filhos de Deus. Eles negam isso, porque eles pregam o Deus Rei e o Deus Juiz. E eu disse, embora Deus seja para mim um Rei, e ele é um juiz de justas causas, mas ele trata comigo e ele se relaciona comigo como um pai. E todas as vezes que me aproximo dele, eu não posso ter medo. E eu não posso ter medo nenhum na vida, porque o Pai é comigo. O Pai é comigo. O Pai é com você. O Ângelo perguntou. Sabemos que tudo é no tempo dele, de Deus. Mas como devemos lidar com essas tribulações? Ele diz, sabemos que tudo é no tempo de Deus. E como é que a gente pode lidar com essas tribulações? Em primeiro lugar, se somos filhos de Deus e Deus quer o melhor para a gente, o melhor que Deus quer para a gente é o nosso crescimento. E é por isso que, às vezes, ele prefere usar a tribulação, a angústia, os sofrimentos da vida para permitir a possibilidade do nosso crescimento. Os ingleses têm uma frase que é muito boa, que diz assim: nenhum bom marinheiro foi forjado ou foi bem treinado num mar calmo. Nenhum mar calmo treina um bom marinheiro. E o Pedro, no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim que nós somos aprovados pelo fogo. E como ouro nós somos aprovados pelo fogo. Sabe o que significa isso? Quanto maior for o fogo, melhor é a qualidade do ouro. Portanto, todas as vezes que eu estou angustiado, no meio de tribulações, no meio às vezes de perseguições e dificuldades, o que eu preciso ter em Deus é o meu coração distante do e abraçado à confiança. Abacucado em Deus, ou seja, Abacuque é abraço, é abraçado em Deus, porque Abacuque tem essa oração, apesar de ele sofrer muito antes de desconfiar, ele vai na oração no capítulo 3 de Abacuque dizer o seguinte: ainda que não haja mantimento, ainda que não haja gado no pasto, ainda que os celeiros estejam vazios, eu me alegrarei em Deus, eu confiarei nele. Ou seja, quem está em Deus, ele ganha um anticorpo, não das dificuldades, não das tribulações, porque ele está sujeito a isso, a chuvas e a trovoadas, mas ele ganha a possibilidade de crescer em Deus, ele ganha a possibilidade de ser um filho que reconhece o cuidado de Deus, e reconhece mais do que isso, a presença de Deus. Sabe por quê? Porque na oração do Pai Nosso, ele diz assim: porque eu vou estar com você, ainda que o vale seja de sombra e de morte, a tua presença e o teu cajado me consola. Essa certeza dessa relação pessoal com Deus, ela tem que ser inabalável. Por quê? Deus está conosco, a despeito de qualquer situação. E às vezes Deus permite que as coisas aconteçam de forma adversa às nossas vidas, como tribulação, como perseguição, às vezes em estado de angústia, ele permite isso, mas ele sabe que no final o resultado será bom, e no final a vitória será maior ainda. Por quê? O valor de uma vitória, ela é proporcionalmente relacionada ao tamanho da luta, ao tamanho da batalha. Quanto mais aguerrida for a batalha, maior é a vitória, ok? Deus sabe disso. Só que com Deus a gente passa por qualquer batalha. Agora é que a gente fica o tempo inteiro relacionando a batalha, as nossas dificuldades, com a demora, porque a gente fica trabalhando com o tempo, a gente quer se livrar rápido da dificuldade. E aí, como a gente quer se livrar rápido, a gente quer convencer Deus a ser rápido, mas rápido no nosso relógio. Só que ele precisa trabalhar no tempo dele, que é o Kairos.
E Ele vai levar a cabo toda a lição que Ele tem que submeter a gente ou permitir que a gente passe por essas lições aqui na Terra. Ok? A Alcinda perguntou, mas Deus pode permitir que essas coisas aconteçam para nós voltarmos mais para Ele? A Alcinda pergunta se Deus pode permitir que as coisas aconteçam para que voltemos para Ele. Permite sim. Porque olha, quando a gente está no meio de um esfrega da vida, quando a gente está no meio de uma dificuldade, no meio de perdas e danos, a gente fica molinho, essa que é a realidade. A gente fica molinho, a gente para de se debater, a gente para de lutar pelas nossas próprias forças para poder dizer o seguinte: eu me rendo ao Senhor, eu preciso do Senhor, e eu sei que o Senhor tem boa vida e bom recurso, o Senhor tem fortes recursos para me livrar da tribulação e da angústia que estou vivendo. Então Deus às vezes permite sim para o nosso bem, assim como Ele permitia Israel. O livro de Juízes é muito fácil a gente ver isso. O povo se desviava de Deus, ia fazer o que queria, largava Deus, desprezava Deus. Deus fazia o quê? Permitia que outros povos viessem para subjugá-los, viessem para judiar deles, judiar do ponto de vista de tomar a comida deles, ok? Para que eles acordassem para a realidade de que eles precisavam de Deus. Não tenho dúvida de que Deus, se está permitindo tudo que está acontecendo hoje, e está permitindo que esse negócio fique mesmo aguerrido, é uma chamada dos céus: voltem. O modelo de vida que vocês estão construindo não está dando certo. Voltem. Eu preciso que vocês entendam a necessidade relacional que eu tenho com vocês e vocês têm comigo. Outra pergunta? A irmã Conceição Imaculada perguntou: então os discípulos foram treinados na tempestade do mar? Foram treinados, tanto é que eles não mais, os discípulos foram treinados sim na tempestade do mar. Aliás, tem outras situações de outras tempestades e de outras perseguições. Os discípulos, eles fizeram uma escola de laboratório prático com Deus. Eu sou tão feliz de conhecer as Escrituras, porque esses exemplos, estas situações ajudam-me a entender o que Deus espera de mim, e como Deus apostou a vida dele em mim. Quando eu conheço textos como esse aí, eu falei assim: Senhor, eu entendi. Então os discípulos foram treinados de verdade, e é por isso que eles puderam depois serem facilitadores da vida de milhares de pessoas, porque o mundo inteiro civilizado da época recebeu o Evangelho em 30 anos, por causa desses homens que foram treinados nesse laboratório de vida mesmo, e que não abriram mão. Falou assim: se a gente tivesse que passar de novo, a gente passaria de novo, porque Deus fez um laboratório com a gente. E aliás, Deus está fazendo um laboratório com a gente hoje no mundo em relação a esse coronavírus. Não pergunta não. Glória a Jesus. Ao Mozart. É isso que eu estou anotando. O objetivo é vivermos, basta a tua graça. Vivermos e com abundância. Só que isso só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem não está em Cristo Jesus tem arremedo de vida, tem simulação de vida, achando que aquilo é vida producente. A nossa vida em Cristo Jesus, Jesus chama de vida eterna. Não é que eu vou viver a vida eterna, eu já vivo a vida eterna. Mãe, dá uma levantadinha aí, mãe. Minha mãe está aqui, ó, só para o Mozart ver a senhora. Aí. Glória a Jesus. Mais alguma pergunta? Está dando o nosso horário. Glória a Jesus. Quem tiver mais pergunta, entra lá no meu canal, no Pão com Miolo. Eu estou produzindo mais vídeos para colocar lá. Eu tenho já 2 ou 3 vídeos lá. Pode fazer pergunta lá que eu respondo por lá pelo canal O Pão com Miolo, ou pode fazer no Facebook da igreja, ok? Esse vídeo ficará gravado, esse estudo de grupo familiar ficará gravado, estará no nosso grupo familiar, ok? Alguma outra pergunta, escreve lá, ou quem tem meu e-mail, escreve no e-mail que eu de bom grado
responderei a todos. Mesmo eu sabendo que Deus virá ao meu socorro, eu às vezes tenho medo. Deus fica triste comigo por eu ter medo? A pergunta aqui, mesmo sabendo que Deus virá em meu socorro, eu tenho medo. Deus fica triste porque eu tenho medo? Olha, Deus Ele faz boa leitura de coração, queridos. Esse texto aqui, Deus mostra a indignação dele, porque Deus sente na pergunta do discípulo uma espécie de, se mexe aí, faz aí, olha, nós vamos morrer, faz alguma coisa aí, ok? Deus entende a nossa fraqueza. Aliás, a Bíblia diz que Deus entende que nós somos pó. Ele entende as nossas debilidades. Deus não vive como um juiz para colocar e para milimetrar as nossas fraquezas e jogar isso na cara da gente. Deus entende as nossas fraquezas e mais ainda, Ele entende às vezes algumas das nossas ignorâncias. Eu disse para vocês no começo que nós temos duas maneiras de ter medo. Uma é olhando pelas sombras e a outra é não enxergando mesmo. Ok? Então a maneira errada de ver as coisas, de ver Deus no processo da nossa vida, pode provocar medo na gente. É por isso que eu estou trabalhando hoje este equívoco que as pessoas pensam que a oração move o braço de Deus e que é possível os homens converter e convencer Deus de alguma coisa. Tem muita gente que não sabe que Deus é Deus e pensa que Ele tem sentimentos e que Ele tem apreensões como os homens têm. E eles têm em Deus, na verdade, a sua imagem e semelhança. Projetam em Deus aquilo que os homens são. Ok? A religião ela é mestre em fazer isso. E a gente compreender Deus depende de uma caminhada com Ele. Portanto, eu deixaria aqui a seguinte proposição. Oração é, antes de tudo, uma relação pessoal com Deus. Não é só petição. Não é só me dá, faz, por favor, mexe, move. Não, Deus sempre quis a nossa oração porque Ele queria se relacionar conosco. Ele queria conversar com a gente, para que nós entendêssemos como é que a mão dele se move, como o braço dele se move em favor da humanidade. Ok? Então Deus não se preocupa, Deus nunca é contra você. E Deus não está triste com você, porque toda a tristeza que Deus sentiu, ele estava em Jesus de Nazaré, e lá é expresso bem isso. Ele fala assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus entende a nossa debilidade, ok? Agora Deus se entristece conosco quando nós somos teimosos e nós não queremos aprender, e nós queremos manipulá-lo. Nós queremos marionetá-lo, nós queremos mexer os pauzinhos para ele fazer alguma coisa, para ele se tornar favorável a gente. Aí sim, há uma profunda tristeza de Deus, contra a qual ele se insurge contra a gente, se a gente fizer uma coisa como essa. Amém? Terminei aqui. A ceia. Ok, quero lembrar vocês que domingo que vem nós faremos a nossa ceia comunitária. De que maneira? Eu falei no começo que presença confirmada do pastor Josias. Pastor Josias confirmou, estará conosco. Vocês vão ver ele no vídeo aí, não sei onde ele vai aparecer. E ele vai: mano, boa noite, Wagner Guinho, Deus abençoe você, mano. Que bom ver você aqui, cara. Que bom, mano. Então domingo que vem tem uma pergunta aqui. Tem. Quando Jesus disse aos seus apóstolos: porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Estaria agora esperando deles a mesma fé? Essa é uma outra situação ali, porque na verdade Jesus estava olhando para o templo, quando ele estava dizendo isso para os discípulos. E ele está falando ali de que aquele templo seria derribado. Ele vai dizer isso mais tarde, que o templo seria derribado. Só que ele está mostrando ali, depois de ter feito o milagre de amaldiçoar a figueira. E os discípulos eles estão atordoados e com complexos na visão do porquê que aquilo aconteceu.
Por que Jesus tinha amaldiçoado a figueira, que não estava dando fruto, mas não era a época dela dar fruto? E Jesus, na verdade, está ali apontando uma situação da figueira, mas mostrando para o monte do templo. E ele está dando para eles uma dica, ele está dando para eles um caminho, de que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho, a mostarda é uma árvore enorme que produz uma semente muito pequenininha. Então Jesus fez ali com deliberadas intenções essa colocação. É que tem muita gente que tenta colocar isso em todos os parâmetros da vida e tenta fazer disso uma regra, ou tenta teologizar isso para fazer disso uma lei espiritual, ok? Uma regra para todas as coisas. Ali Jesus estava falando a respeito do templo, que o templo seria derrubado dali, e se eles tivessem fé, aquela religião falsa que estava ali, como era a figueira, seria retirada dali. Ok? Mas ele está dizendo o seguinte também, olha, o que eu fiz aqui está baseado, o que eu fiz aqui está ancorado tudo na fé, porque vocês pensam que as forças podem conseguir, vocês pensam que o dinheiro pode conseguir, mas a fé está para além disso. E a fé é alguma coisa que é metafísica, que não precisa ser entendida a partir daquilo que é grande, mas aquilo dos pequenos que podem produzir coisas grandes, como um grão de mostarda pode produzir uma grande árvore, ok? Não sei se eu cheguei no final da pergunta, mas acho que é isso. É que a gente tem que ir lá e pegar o contexto todo para poder explicar o contexto inteiro, ok? Alô, do que eu estava falando? Domingo então, domingo será a nossa ceia. O que faremos? Cada família na sua casa separa vinho ou suco de uva e separa também pão, ok? Nós faremos via live mesmo. Eu estarei aqui com a minha família aqui com o pão e o vinho e nós vamos ministrar a ceia. O pastor Josias também vai ministrar de um lado, eu do outro lado. A gente vai dividir as coisas, do que nós vamos processar isso, mas o importante é que estejamos em família. E outra, lembra que é Páscoa e nós fazemos uma ceia que é para todas as pessoas? As crianças também podem tomar, ok? Todas as pessoas podem tomar, todas as pessoas, ok? E quem tomar não vai estar tomando veneno, quem tomar não vai estar tomando para sua condenação, porque nós já explicamos sobre a mesa do pão, ok? Então é para tomar sem medo, é para tomar a ceia e comer do pão sem medo. Ninguém vai morrer, pelo contrário, nós vamos celebrar a vida. Então, domingo. E outra, todo mundo que estiver com a família aí, tira selfie, tira foto e manda, posta. Posta nos comentários. Isso, manda e posta nos comentários do Facebook, ok? Eu pensei que era para mandar para a Valquíria, mas não manda para ela, não, senão enche a caixa dela lá. Posta no Facebook a sua foto da sua família, ok? Vai ter muita gente, muita foto lá, mas vai ser uma maneira de nos vermos, já que na live não dá para ninguém ver ninguém, ok? Será um jeito da gente conseguir ver os irmãos e de matar um pouco da saudade que nós estamos sentindo uns dos outros, ok? Há uma necessidade na Igreja de Cristo de comunhão, ok? O que é comunhão? Comer o pão junto, ok? Ou seja, a comunhão é o encontro dos companheiros, dos que comem o pão junto, ok? Essa comunhão do pão partido precisa ser estabelecida na igreja como a evidência da nossa unidade em memória daquilo que Jesus fez, ok? Porque em Cristo Jesus é que nós entendemos que a igreja dele, a igreja de Cristo, é uma família para Deus. É um templo para Cristo, é um corpo para Cristo e é um templo para o Espírito Santo. O que é a igreja de Cristo? É por isso que nós somos igrejeiros, é por isso que a gente gosta de estar com os irmãos, porque a igreja de Cristo é evidência histórica de que há um povo, filho de Deus, que é uma família para Deus, é um corpo para Cristo e é um templo para o Espírito Santo, ok? Nós testemunhamos isso em vida. Por isso na ceia do Senhor, domingo que vem, nós faremos o quê? Um culto profético, com a nossa vida, com a nossa mesa, com a nossa família e com a nossa comunidade cristã em Cristo Jesus, testemunhando para o céu, para a terra
e para o inferno que nós somos de Deus, que nós somos filhos, que nós somos amados do Pai. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Se bem que lá nos nossos grupos familiares nós vamos até mais tarde, porque aí vem o comes e bebes, vem bolo, pizza, coxinha. Nos nossos grupos familiares nós temos isso, porque em volta da mesa acontece vida, ok? Amanhã haverá a live das mulheres aqui às 15h30, ok? A live só das mulheres, 15h30. Sim, olha, o pastor Josias está mandando abraço para todo mundo. Saudade do pastor Josias, né? Pelo amor de Deus. Mas domingo que vem nós estaremos juntos. Vocês vão ver o pastor Josias junto com a gente, ok? Ele vai ministrar a ceia para domingo que vem com a gente, ok? Glória a Jesus. Não temos nenhuma notícia ainda de quando voltamos ou não voltamos. Só queremos lembrar que o nosso acampamento, que começaria amanhã, foi adiado, ok? Ainda não temos data prevista ainda. Cogitamos talvez em setembro. Não tem nada certo ainda. Continue em oração para que isso aconteça no tempo de Deus, ok? Porque o nosso tempo está todo ele aqui em xeque. A gente não tem como decidir nada agora sobre o acampamento, ok? Mas fiquem tranquilos, o lugar já está reservado, já acertamos as nossas contas com o lugar agora e vamos esperar a data propícia para isso, ok? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, a pequena vai orar nos despedindo. Fiquem na paz e no amor do Senhor. Domingo que vem faremos um culto com cânticos, com mensagem rápida, domingo, só que domingo é 6h30 da tarde, ok? 6h30, pequena. Paz, queridos, vamos colocar os nossos pedidos que nós sempre fazemos nas mãos de Deus, né? Nos grupos familiares, e nós vamos apresentar também ainda a nossa nação, amém? Pai, nós queremos te louvar, nós te agradecemos pela tua presença, obrigado, te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos traz paz, a tua palavra, Deus, que nos traz alegria. Pedimos a tua bênção sobre os lares aqui nesta noite, ó Deus, cada lar representado, as pessoas que estão assistindo. Sim, que o Senhor possa alcançá-los no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Pai. Que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, possa alcançá-los. Amém, Pai. E Senhor Deus, continue conosco. Nós queremos apresentar os pedidos que são colocados sempre às quintas-feiras diante do Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, colocando as tuas mãos sobre cada pedido. Sim, queremos Pai. também apresentar mais uma vez a nossa nação, esses momentos, ó Deus, que estamos vivendo, da economia do país, ó Pai, que o Senhor possa acalmar a nossa alma, Sim, acalmar o nosso coração, Sim, ó Deus, porque nós sabemos que nós possamos descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. Por isso, Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, este momento, que o Senhor nos dê sabedoria também para lidar com essa situação. Sim, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe todos vocês que vieram. Deus abençoe. Avisa aqueles que não puderam estar aqui dos grupos familiares, que não puderam estar hoje, que ficará gravado isso. Eles podem ver isso gravado no Facebook, ok? Não sei por quanto tempo. Tomara que por pouco tempo Jesus já volte, já leve a gente e a gente não veja o destrinchar desse negócio aí, e que o anticristo fique aí com esse vírus na grande tribulação, ok? A paz do Senhor Jesus. Sintam-se amados pelo Pai. Não esqueçam de uma relação pessoal de Deus como Pai e como filhos, ok? Deus abençoe vocês. Fiquem na graça e no amor de Deus nosso Pai. Aleluia. Quiserem se despedir, se despeçam aí das pessoas. Dá um abraço em cada um aí, dá um abraço aí, um abração em todo mundo. Mandem os coraçõezinhos, os beijos. Isso, são os filhos de Deus que se congratulam numa hora como essa, a despeito da distância. Deus nos fez Deus nos aproximou, e essa cola não descola. Sim, irmão Fortuna, Deus abençoe você, viu, querido? Tchau, Bruna, fica na benção aí, beijão no Miguel, viu? E não some não, hein, maninha? Isso, Deus abençoe, Deus abençoe. Mônica, Monca lá, Deus abençoe você, mana.
Irmã Cacilda, Deus abençoe. Quem é que mandou ali? Carol. Nossa, bonequinho. Irmã Ângela, Deus abençoe, querida. Vai na bênção. Vai na bênção. Beijão no maridão. Elaine. Até domingo. Até domingo, até domingo. Glória a Jesus. Daqui a pouco eu coloco o dedo. Tchau, Débora. Beijão no Lu. Rogério, Deus abençoe você, mano. Aleluia. Pessoal, uma... Luciano Scorzelli, Deus abençoe você e te dê graça, mano, no seu trabalho lá, viu? Aleluia. Vita se despedindo, beijos, fiquem na paz. Vita, beijão, viu, querida? Logo, logo a gente está aí em Minas, meu Deus do céu. Na cidade mais importante do universo, Cristina. Glória a Jesus. Dá tchau aqui, mãe. Tchau, Vita. Tchau, fica na paz. Até domingo, Maria Fortuna. Até domingo, Maria. Obrigada. Glória a Jesus. Estamos caindo não. Estamos saindo, está todo mundo saindo. Amanhã a gente não vai acordar com você gritando. É verdade. É verdade. Vamos levantar que Não, já Andressa, esclareceu. é capaz dele fazer uma live acordando todo mundo, viu? E eu sei lá fora. Cláudia, venha para fora. Cláudia, onde você está? Saia para fora que é o seu amigo que te chama. Já esclareceu. É verdade, já sei isso mesmo. Muito bom, muito bom. Aleluia. Nosso próximo acampamento vai ser maravilhoso, para a gente compensar essa falta desse tempo aqui. Já esclareceu. Glória a Jesus. Vou concluir. Tchau, tchau, Elaine. Fica na bênção, mana. Caiu aí, aqui não parou. Quer dizer, parou. Adriele mandou uns coraçõezinhos aqui. Quando aparece coração aí, pra mim aqui não aparece. Deixa eu ver lá em cima. Aqui não aparece pra mim. Todo mundo saindo. Ao meu dedo, já vai desligar. Glória a Jesus. Se você não desligar, o pessoal não vai sair. Tchau, gente. Deus abençoe. Até domingo então, ok? Amém. Você também, Eliane. Deus abençoe. A Elaine também. Deus abençoe. Até domingo.